O homem teme o tempo, e o tempo teme as pirâmides. Esse é um ditado egípcio que retrata muito bem o que vamos falar aqui hoje. Já chegue dando o seu like, porque o assunto é muito importante e o seu dedo não vai cair e ainda vai contribuir para o crescimento do canal. Geralmente, eu sempre digo aqui que tudo deve ser questionado. Você nunca deve aceitar as informações como uma verdade absoluta. E com esse vídeo eu não trago respostas, eu trago perguntas sobre assuntos que são pertinentes para o seu dia a dia. Aí você pensa assim, para que vai falar de pirâmides? Por que as pirâmides do Planalto de Gizé são importantes para se discutir? Bom, o assunto não é somente pirâmides, o assunto é tudo aquilo que é nos ensinado desde que somos crianças. Será que esse conteúdo aprendido ao passar dos anos é verdade absoluta? Será que de fato as coisas aconteceram assim? Você não pode negligenciar a sua forma de aprendizado achando que é tudo normal, porque talvez você não lembre, mas a sociedade é estruturada em cima de dogmas impostos, ou por política ou por religião. Geralmente é assim que é feito a estrutura de uma sociedade, e é importante que a gente saiba disso. Mas antes de avançar, você sabe que deve deixar aqui o seu comentário. Fala de onde você está assistindo esse conteúdo aí. Fala para mim uma sugestão de um próximo vídeo. Fala também alguma opinião de melhora. Fique à vontade para interagir. Você sabe que deve aqui fazer a inscrição no canal. Você que nunca esteve aqui, bem-vindo. E também nunca deixe de comentar e de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. Bom, as pirâmides do Planalto de Gizé. Como isso aconteceu? Você não tem condições de contrapor o que a Academia de Ciência te impõe. Está nos livros. Se você quiser passar de ano, se você quiser se graduar, se pós-graduar, você precisa repetir aquilo que já existe. Ainda que você descubra que aquilo não é verdade, você não consegue contrapor. Mas não significa que você não deve adquirir o conhecimento. É isso que é o mais importante. Como aconteceram as pirâmides do Planalto de Gizé? Segundo os relatos históricos, aconteceu da seguinte forma. Um grupo de britânicos foi até o Egito. Esses britânicos eram pessoas renomadas para a sua época, então o que eles falavam trazia aí o quesito fé pública e raramente eles eram questionados. Eles olharam para as pirâmides e definiram da seguinte forma. Os blocos foram trazidos por 30 mil escravos. Veja os dados que eu estou apresentando. 30 mil escravos com cordas de sisal, puxando sobre troncos de madeira no deserto, e empilharam aqueles 2.300.000 blocos e fizeram as pirâmides a mando dos faraós. Essa construção gerou aí um tempo de 20 anos aproximadamente e serviam apenas para deixar ali as múmias dentro e ponto final. Essa é a história contada academicamente e ai de você que questione. Mas hoje você vai observar informações que vão fazer você refletir se tudo isso é verdade. Acompanhe alguma dessas informações. Existem muitos questionamentos sobre a construção das pirâmides. Eu vou trazer alguns deles aqui. Os acadêmicos afirmam que os blocos que pesavam entre 2,5 toneladas até 70 toneladas foram trazidos, sendo puxados com cordas de sisal e também rolando sobre toras de madeira no deserto. Os blocos eram de calcário. Primeiro ponto a se indagar é: de onde saiu tanto calcário para atender a demanda de 2.300.000 blocos? Segundo ponto, para atender essa demanda, de onde saiu tamanha quantidade de sisal? E não menos intrigante é, para atender essa demanda, já que eles rolavam sobre toras de madeira, de onde veio esta quantidade de madeira para atender a esses mesmos 2.300.000 blocos? Haja vista que as pirâmides estavam no meio do deserto. Então, não há nenhuma floresta que possa atender essa demanda em uma escala de milhares de quilômetros. E também deve-se analisar que algo desse tipo seria necessário o desmatamento de toda a vegetação do Oriente Médio. E não há nenhum resquício ou vestígio de que houvesse uma devastação em escala tão grande na história da humanidade. Então, lógico que todas as informações contidas até aqui não fazem o menor sentido. A pirâmide de Gizé tem então algo
que com certeza nós não conseguiríamos reproduzir nem mesmo nos dias atuais. Do seu centro na base até a sua ponta, ela só tem um desvio de 6 milímetros. É extremamente precisa essa construção. E começam a surgir indagações de como povos antigos tinham a capacidade de fazer algo em um solo como do deserto, com talvez tecnologia que academicamente chamamos de primitiva, ter um acerto tão preciso. Um outro fato muito interessante sobre a Grande Pirâmide é que todos acreditam que ela tem apenas 4 lados. No entanto, a verdade desta construção, que é quase mágica, é que ela tem 8 lados. Isso só é perceptível em determinada época do ano, no equinócio de primavera e no equinócio de outono, e também somente a certa altitude, quando o sol faz sombra em determinados pontos da pirâmide, iluminando outra parte. Então, é possível se perceber que ela tem então os 8 lados, ou seja, o que torna essa construção ainda mais misteriosa. Um outro fato sobre pirâmides, que com certeza é muito interessante e intrigante, é que pirâmides não existem apenas no Planalto de Gizé. Elas existem em todo o planeta. No Japão, na China, na Rússia, no Brasil. E a exemplo disso, na América do Sul, existem as pirâmides de Quetzalcoatl. E essas pirâmides, assim como os templos, foram feitas a retratar todo o sistema solar. E a muitos e muitos quilômetros distantes dali, existe o Planalto de Gizé. E em comum entre essas construções do mundo antigo é que todas estão alinhadas com um cinturão de Órion, as estrelas desse cinturão. Isso para você parece uma coincidência? Isso parece uma construção simples de um povo que não tinha tecnologia? Ou com certeza é muito além do que a nossa compreensão pode definir? Essa indagação eu quero deixar para que vocês respondam aqui nos comentários. E a tese que os acadêmicos colocaram é a seguinte, que as pirâmides só existem para guardar as múmias dos faraós. No entanto, nunca foi encontrada uma múmia dentro de qualquer que seja as pirâmides. Não somente no Planalto de Gizé, mas em nenhum lugar do mundo. Ou seja, as pirâmides não guardavam múmias. Qualquer múmia encontrada na história do Egito foi encontrada no Vale dos Reis, que fica muito distante das pirâmides. E essa tese surgiu porque para entrar na Grande Pirâmide foi necessário dinamitar, pois não encontraram entradas. Então, quando acessaram a parte interior, viram grandes sarcófagos e disseram que ali havia múmias. Porém, os sarcófagos tinham tampas de granito rosa que chegavam a pesar 70 toneladas. E quando conseguiram abrir essas tampas, não havia mais múmia alguma ali dentro. E então eles disseram que saqueadores, ladrões de tumbas, entraram na Grande Pirâmide por uma porta que ninguém consegue encontrar, pois para eles que são cientistas entrarem, foi necessário dinamitar. Eles disseram que os ladrões entraram, conseguiram acessar esse sarcófago, essa catacumba, tiraram a tampa de 70 toneladas, roubaram tudo que havia dentro, ossos e qualquer vestígio, fecharam essa catacumba, saíram da pirâmide e ainda fecharam a pirâmide. Bom, essa história também não se sustenta e isso é impossível que tenha acontecido. Por diversos fatores, devemos questionar aquilo que é dito para nós a todo instante. Tão importante quanto o conteúdo que você está assistindo aqui é esse recado que eu vou te dar. Se você gosta das informações contidas aqui nesse canal, se você está inscrito, se identifica,
chegou a sua hora de participar desse canal. Da seguinte forma, você pode ser o meu patrocinador. Eu gravo os conteúdos apenas com o meu celular, que é um Redmi Note 7 da Xiaomi, um celular que não é avançado, para que eu possa te proporcionar uma melhor experiência, com melhor edição, melhor iluminação, melhor texto e melhores informações. Eu vou contar com o seu apoio. É a sua vez de participar desse canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma chave Pix, que você pode participar da forma que você julgar melhor. Mas lembre-se, somente se você quiser. Eu agradeço por isso e vamos dar seguimento. Toda a cultura egípcia ficou registrada em papiros e hieróglifos. E essas gravuras na rocha somam mais de 1 milhão de achados. E ali eles contam como se relacionavam, como comiam, como eles praticavam as atividades do dia a dia, as coisas do seu cotidiano, em geral. No entanto, em nenhum desses achados está registrado como foi construído as pirâmides. E quando indagados, os mais sábios dizem o seguinte, que as pirâmides já estavam ali quando aquela civilização surgiu. Ou seja, o que faz cair por terra a tese de que as pirâmides foram construídas dentro de um período de dinastia a mando de algum faraó para armazenar múmias. Isso não faz o menor sentido agora que já entendemos o sentido das coisas. E o mais importante, quando indagados também de quem construiu, aí você encontra nos registros históricos, mais uma vez eu digo, os papiros e hieróglifos, que são mais de 1 milhão, eles dizem que a construção foi feita pelos deuses do sol. E há registro de diversas divindades que transitavam do sol até aquele lugar e ensinavam coisas que para nós são inimagináveis. Para muitos, isso parece uma tese louca sem qualquer espécie de sentido. Mas de fato, o que não faz sentido são os dados que temos academicamente até hoje sobre essas grandes construções. Se alguém puder, explique então os hieróglifos que mostram a visita dos deuses solares, não somente no Planalto de Gizé e na cultura egípcia, mas também toda a cultura antiga que diz e conta exatamente a mesma história. Talvez agora, vendo essas informações, você comece a perceber que a verdade que lhe contaram é bem diferente da verdade que você acabou de descobrir. E isso não se limita apenas às pirâmides do Planalto de Gizé ou até mesmo aqui na América do Sul. Isso é em toda a história moderna. Michael Jackson uma vez deu entrevista e falou sobre esse tipo de assunto, dizendo que a verdade que nos é contada é bem diferente da verdade real. E aqui no canal tem um outro vídeo chamado INWO, onde as cartas de RPG falam sobre diversos assuntos, dentre eles a história manipulada. A história que querem que a gente saiba é bem diferente da história real. Mas o importante é que você começou a enxergar que a verdade é muito além daquilo que lhe é ensinado. E eu não estou aqui para trazer respostas, eu estou aqui para fazer junto com vocês indagações, perguntas. E talvez eu possa contribuir com o nosso avanço em descobertas, trazendo aí já um spoiler do nosso próximo conteúdo, no qual eu pretendo aqui trazer uma ferramenta que era utilizada para cortar essas pedras gigantes com precisão. Há alguns estudos, alguns relatos que mostram que a tecnologia utilizada para fazer isso não era exatamente conhecida pelo homem moderno, mas com certeza era utilizada no mundo antigo. Eu espero então que você possa assistir os vídeos aqui no canal. Eu fiz um vídeo sobre Ratanabá. Esse vídeo eu recomendo para o máximo de pessoas e eu espero você no nosso próximo conteúdo. Até lá!